né? Eu quero dizer para vocês que aproveitem bem esse curso, né? Assim, não é como se fosse uma aula presencial, assim, de a gente estar junto para discutir, fazer um debate, mas aqui também dá para a gente ter uma aula bem legal, né? Discutir o tema. E aí eu quero parabenizar todos vocês que estão, né, fazendo o curso. Eu quero dizer que aqueles que realmente se identificar, aqueles que realmente, né, gostar mesmo do novo, vai estar aqui junto com a gente, acredito que sim, porque todos os que vão trabalhar aqui na Clínica do Rim, seja técnico ou enfermeiro, né, só é selecionado quem tiver esse curso. E a nossa chefia, a Alessandra e a doutora Jarine, eles com certeza vão pegar a gente que fizeram o curso do CTAC, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre diálise peritoneal. O que é diálise peritoneal? Né? É um método efetivo de diálise que usa o peritônio como uma membrana semipermeável para depuração das toxinas urêmicas variadas. Ou seja, né, ele é diferente da diálise, da hemodiálise. A diálise peritoneal é diferente da hemodiálise. Por quê? Né? É uma diálise que ela é realizada em casa. As primeiras é feita no ambulatorial, né, diretamente no espaço, na clínica ou no hospital. E as demais é realizada em casa. A diálise peritoneal, ela é uma técnica de substituição de uma função renal de grande eficácia. Né? Então, quando é feita essa diálise peritoneal? A diálise peritoneal ela é realizada, né, aqui para a gente hoje quando o paciente não tem mais acesso. Né? Já o que a gente vê em outras literaturas, né, em outros artigos, que a maioria aí para fora, a diálise peritoneal ela é usada como o primeiro, né? É o primeiro a ser usado. Então, como assim? Em vez de o paciente passar logo um catéter ou fazer uma fístula, faz primeiro a diálise peritoneal. Já aqui na nossa região, não. É feito da seguinte forma: através do catéter, depois a fístula ou a prótese. Aí, se o paciente não tiver mais nenhum, né, mais acesso, aí vai para a diálise peritoneal. A diálise peritoneal ela é adequada porque ela remove todos solutos acumulados no sangue e também é retirado o excesso de água. Para o dialisato infundido na cavidade peritoneal. Ou seja, eu estou falando alto, estou atrapalhando lá a sala. Não? Então, como é que é feita essa diálise? É implantado, né, um catéter, né, que é um catéter diferenciado na cavidade do abdômen. Como é feito esse implante? Através, né, de um Tencoff. E aí, esse implante, o paciente fica internado, passa por todo aquele processo pré-operatório e ele é implantado no centro cirúrgico. Né? Não é feito de qualquer forma. Então, assim, quando o paciente vai fazer a diálise peritoneal, toda a equipe, né, ela faz uma avaliação com o paciente, conversa com o paciente, junto com a família, explica o método que vai ser utilizado dali para frente, como é realizado esse tratamento e dali para frente, né, tem todo um acompanhamento junto da equipe de enfermagem, o médico, assistente social, psicólogo e tudo para acompanhar esse paciente direitinho. Vocês estão me entendendo? Sim. Sim. E aí, existe dois tipos de diálise, né? Que é a diálise que nós vamos ver as duas, não é tipo de diálise, duas modalidades, que é a diálise ADPOC, que é a diálise mecânica, né? E também nós temos a diálise automatizada, que é pela máquina.
E aí, como eu falei, esse paciente, ele é implantado um TENCOF, né, Eu tenho uma pergunta. Sim. Pode fazer. A minha pergunta é, qual é o quadrante que é inserido o catéter? Olha, sempre, Na né, região do abdômen? na região do abdômen, o médico vai verificar, mas sempre do lado esquerdo, não, lado direito, né, o quadrante do lado direito. O médico que vai ver que tem paciente que é do lado direito, tem paciente que é do outro lado, do lado esquerdo, do quadrante esquerdo. Então, assim, é ele que vai analisar direitinho de que forma vai colocar esse TENCOF, esse catéter, né? Eu tinha, acho que Beleza. nesse slide eu não tenho assim um TENCOF, mas o TENCOF ele é bem diferenciado do catéter normal que a gente usa na máquina, totalmente diferenciado. Então, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é uma diálise que ela é mecânica. Como assim? Né? São duas bolsas de líquido, onde, né, é colocado na cavidade do abdômen. Mas para isso acontecer, o paciente ele precisa, né, tem toda aquela avaliação que nem eu falei, junto com o psicólogo, junto com a nutricionista, junto com o assistente social. Ali a assistente social ela vai avaliar a casa do paciente, se tem condições realmente de fazer essa modalidade, porque a diálise peritoneal ela começa na unidade ambulatorial, no hospital ou na clínica, e depois ela é tratada em casa. De que forma, né? Vai ver lá o local, tem que ser um local limpinho, com banheiro, tudo direitinho. Para quê? Para que não venha ter contaminação desse TENCOF. Porque o que existe, né? Muita peritonite ao redor do TENCOF, quando não se tem o cuidado, uma higiene adequada. Então, assim, a família, junto com o paciente, passa por um treinamento pela equipe, principalmente pela equipe de enfermagem. E esse treinamento é dado, né, assim, de semana. E aí a família vai escolher alguém que tem que saber ler, que saiba fazer as anotações direitinho, pesar o paciente direitinho em casa. Essa modalidade é feita em casa. Já após ter todo o treinamento na unidade hospitalar, aí o paciente vai para casa e faz essa modalidade em casa, com aquele que treinou direitinho, que vai ficar treinando, responsável pelo paciente, né? Então, a diálise peritoneal mecânica é aquela que o paciente faz em casa, que ele coloca ali o líquido, insere o líquido, né? Que é o líquido deixa eu ver se dá para abrir aqui mais melhor para vocês. É o líquido de diálise que permanece na cavidade do abdômen. Ela fica em torno de 6 horas naquela cavidade. E aí, após, é retirado, né, o sangue, ele é filtrado através do peritônio, da membrana, que é localizado no abdômen, e é retirado por uma bolsa também que é conectada. Ou seja, o paciente, se eu coloquei lá numa bolsa com 1000 ml, eu não posso tirar 800 ml, eu tenho que retirar mais de 1000 ml ou os 1000 ml. Por quê? Senão o paciente vai estar retendo o líquido, em vez de estar retirando o líquido. Então, assim, aqui a gente vê que é uma que é a mecânica, né, que é a DPCA, que é a diálise peritoneal, que é a mecânica, e temos a DPA, que é a diálise peritoneal, né, automática, que é como o paciente ele também leva uma máquina de diálise peritoneal para casa, onde é conectado nessa máquina. E aí, junto no TENCOF, que está localizado da barriga, né, do paciente. Então, assim, essa diálise, essa automática, ela é realizada somente durante a noite. O paciente coloca e ele passa a noite dormindo
e passa a noite dialisando. De manhã ele tira, né, desconecta tudo direitinho, se pesa, é retirado o líquido e vai fazer as suas normalidades, né, do dia a dia. É um paciente que pode trabalhar, pode viajar, diferente dos nossos pacientes que a gente tem em hemodiálise, porque precisa da máquina. Aqui não. O paciente ele leva, né, a sua bolsa, o seu material esterilizado, tudo direitinho, e aonde ele chegar ele vai fazer a diálise dele, porque está na responsabilidade dele. Né? E se for a questão da máquina também, ele também transporta essa máquina, né? Então, assim, não vai impedir ele de fazer a diálise, nem vai pedir ele de tirar férias, nem de trabalhar, nem nada. Essas são uma das qualidades, né? Assim, das melhores em questão da diálise peritoneal são isso, né? Dos privilégios que temos são esses daí, que o paciente ele pode fazer todas as sua rotina diária. Não vai impedir um paciente que faz diálise peritoneal, é diferente do paciente que faz hemodiálise. Alguma pergunta? Quantas vezes ele faz a peritoneal? A É peritoneal... igual a hemodiálise, 3 vezes por semana? Não, ou é faz todos os dias? diário. É diariamente. Ah, sim. Como ele faz em casa, né? A mecânica através da máquina, ele vai fazer diariamente. E já a mecânica, ele vai colocar, por exemplo, 6 horas da manhã, vamos supor. E aí, quando for meio-dia, ele vai retirar esse líquido e vai repor de novo dentro, ou outro líquido na cavidade, né? Então, assim, ele fica trocando as bolsas de 6 em 6 horas, a manual. E já na mecânica, ele vai fazer só durante a noite. Né? Então, assim, é bem interessante. Né? Aqui na clínica nós ainda não temos paciente que faz uso, né, de diálise peritoneal, mas nós temos o nosso espaço, né, tudo direitinho, mas não temos paciente ainda que faz essa diálise. E aí o paciente fica à toa em casa, não tem assistência? Tem. O paciente ele tem toda a assistência, que nem eu falei para vocês, né, da assistente social, ele tem também um acompanhamento pela psicóloga, ele tem um acompanhamento pela enfermeira e pelo técnico, que é responsável pela diálise peritoneal, aonde qualquer coisa que ele sinta, ele vai estar ligando, se a máquina der problema ou não está conseguindo, ou está sentindo alguma coisa, uma dor no abdômen, tudo, ele vai estar comunicando essa enfermeira e a enfermeira vai estar comunicando o médico e ali o paciente ele é chamado até, né, a unidade hospitalar e vai ser analisado. E isso também, todo mês ele vai na unidade hospitalar. Para quê? Para fazer os exames mensais. Né? Ele não deixa de fazer os exames, não. Ele é igual à rotina do outro paciente. Só que ele vai uma vez por mês na unidade para fazer a coleta dos exames. E nessa diálise peritoneal são retirados todos, né? Não só o excesso de líquido, mas também todas as impurezas. Ureia, creatinina, potássio, né? Então, tudo que não serve para o organismo, toda a função que o rim fazia e deixou de fazer, vai também ser feito nessa modalidade de diálise peritoneal. Alguma pergunta sobre a diálise peritoneal? Não, todos entenderam. E aí também assim, quais são assim uma das complicações da diálise é a questão da infecção, né, que é a peritonite, né, que acontece sobre a envolta do catéter, né, do catéter quando ele é infundido, né, implantado no abdômen, esse catéter aqui, então às vezes fica lá, fica aquele vermelhidão, né, que as pessoas chamam, que aí começa ali a infeccionar, às vezes já começa a sair já secreção e Cremeado. aí ele fica já começa a infeccionar. Quando ele começa a sair secreção de cor esverdeada ou assim já purulenta, aí ele tem que procurar um médico, né? Já tem que ser encaminhado imediatamente para o médico avaliar e fazer a retirada
desse catéter. Mailene, Oi. a Mailene fez uma pergunta. Não aparece para mim. Perguntou aqui, que tu não tem como ver. Ela fez assim, tem algum prazo de validade esse acesso? Não, ele não tem prazo de validade, né? Ele é que nem um permicate que você coloca, ele não tem prazo de validade. O que acontece? São os cuidados. O que precisa ter é os cuidados, né? Se é um paciente que tem cuidado, tem toda uma higiene, faz toda a asepsia adequadamente, então o paciente vai longe com esse catéter, né? Que é infundido na barriga, no abdômen, na cavidade abdominal. A gente são poucos, né? A gente vê mais assim, porque a maioria como a nossa região é uma região assim, onde o povo não tem, a gente se for olhar bem, não tem uma higiene assim adequada, né? Em questão até assim em casa mesmo, que nem eu falei ontem dos catéter, não é diferente também da peritoneal, só que quando a pessoa se cuida, faz direitinho o tratamento, ele tem ali uma durabilidade bem maior, né? Agora, quando não há um cuidado, e às vezes até tem o cuidado, mas não é ela que manuseia, né? São outras pessoas e manuseio de forma errada, aí vai infeccionar esse catéter, vai começar a ter febre, tudo, aí precisa ser retirado. Mais alguma pergunta que a gente já vai mudar de assunto? Vocês estão aí? Sem perguntas. Sem perguntas. Então vamos falar agora sobre a atuação da equipe, né, multidisciplinar. Que equipe é essa? É aquela que eu falei para vocês que faz o acompanhamento do paciente na diálise peritoneal, não só na diálise peritoneal, mas de todo paciente que faz diálise. Desculpa, que faz hemodiálise. Tanto da diálise peritoneal como naquele que vem 3 vezes por semana. Então, essa equipe ele é composto, né, pelo paciente, aí o médico, o nutricionista, psicólogo, assistente social, a enfermagem. Então, é toda uma equipe, né? Envolve toda uma equipe. Ele não fica à toa, esse paciente, ele não fica assim disperso, jogado, sem cuidado. Não, ele tem um cuidado assim com toda essa equipe. Aqui na clínica, né, essa equipe ela faz toda a equipe junta, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, o assistente social e o médico. Eles fazem avaliação nos pacientes, né? Sai de cadeira em cadeira, conversando com cada um deles, entregando a medicação, falando sobre a questão dos exames. Então, assim, essa equipe ela funciona bem direitinho, tá? E vocês vão ver, nunca vai estar faltando na sala. O paciente quer falar com o psicólogo, tem um psicólogo. Quero falar com o nutricionista, tem um nutricionista. Então, sempre vai ter alguém, sempre eles vão estar na sala verificando em todos os turnos. Primeiro, segundo, terceiro turno, né? Sempre vai ter alguém junto para conversar com eles. E também, uma vez no mês, fica toda essa equipe toda junta e vai conversar com o paciente, sai para explicar, para tirar dúvida. E isso é muito importante para o paciente, porque às vezes o que é que o paciente quer? Alguém que te escute, né? Alguém que lhe fale uma palavra. Muitas vezes eles vêm para cá e dizem que está ruim, que está doente, mas você começa a ouvir o que eles têm para falar. E vocês vão ver, vocês que são alunos, que chegam, que dá para conversar com eles, que tem um tempo disponível para eles. Meu Deus do céu, eles vão conversar da vida deles lá, coisas que é só eles que sabiam, e não pensa que não, eles estão compartilhando com a gente. Nós vamos falar também sobre a atuação do técnico de enfermagem, tanto na sala branca quanto na sala amarela, né?
O que o técnico tem que fazer, qual a responsabilidade do técnico, qual a responsabilidade do enfermeiro, né? Então, assim, os cuidados de enfermagem, tanto pré e como pós e como durante a diálise, né? Então, o que o enfermeiro ele tem que ali, além de fazer a supervisão da sala, né, junto dos pacientes, que nem nós falamos ontem no início, que são 50 pacientes para um enfermeiro, 50 para o médico e 6 para um técnico. Então, o técnico ele tem ali, né, aqueles 6 pacientes que fica melhor de ele fazer o cuidado dele e dizer o que está acontecendo ou qualquer intercorrência falar para o enfermeiro da sala. Mas o enfermeiro ele tem que supervisionar diariamente, né, todos os dias, em cada turno, o peso do paciente, verificar quanto paciente entrou, quanto paciente saiu, se o paciente saiu no peso seco, né, tudo isso é de responsabilidade tanto do técnico quanto do enfermeiro. Porque o técnico é que programa a máquina e o enfermeiro tem que supervisionar conforme está o prontuário do paciente. Então, o técnico ele programa a máquina conforme... O que é realizado na sala branca? O que é realizado? Não entendi. Na sala branca e na sala amarela. Diálise. Qual é a diferença das duas, a gente quer saber? Tá. A pergunta da Ercília, né? A Ercília está perguntando. Tá. A sala branca são aqueles pacientes que não são portadores, né? De HIV, hepatite. São pacientes que os exames deles são normais. Normais, assim, que eu digo assim, que não são portadores, né, de nenhuma doença. Já na sala amarela são para esses pacientes. Mas aqui na clínica, como todo material ele é descartável, todo material é desprezado, a gente não reutiliza nada de outro paciente. Então, assim, aqui nós temos a sala amarela, que tem que ter, e nessa sala amarela lá a gente coloca aqueles pacientes que são mais debilitados, mais idosos, né? Que vocês vão ver que já é de 80 e pouco, que faz hipoglicemia, hipotensão, né? Aqueles pacientes que precisam de um cuidado melhor, que fica na máquina 5008, que foi a que eu falei ontem. E na sala branca, a gente tem os pacientes, né, que dialisam. São os pacientes que dialisam, né, mas que também precisam de todo um cuidado. Mas são 27 máquinas que nós temos na sala branca e na sala amarela nós temos 4 máquinas. Então, assim, os pacientes que ficam lá em cima na sala amarela, eles têm, assim, um técnico só para eles e qualquer coisa de responsabilidade também do enfermeiro. Mas a diferença é isso, né? Nas outras clínicas que faz a questão de reuso de capilar, essas coisas, então tem que ser sala amarela, né? Todos os portadores de hepatite, HIV, seria para dialisar na sala amarela. E sala branca, aqueles que não são portadores de doenças transmissíveis. Então, o que o técnico também, qual a competência do técnico? Né? Ele tem que aferir a PA, conforme o protocolo da unidade de diálise. Aqui o nosso protocolo é de hora em hora. O técnico tem que estar anotando a PA do paciente, a pressão, né, no prontuário. Mas isso vai depender muito do paciente, porque tem paciente que a gente programa para ficar verificando a PA dele de 15 em 15, de 30 em 30. Então, assim, depende do paciente, como está aquele paciente naquele momento, naquele dia. É também de responsabilidade do técnico realizar a asepsia do local a ser puncionado, né? Porque todas as funções é feito pelo técnico, né? Só as primeiras funções, as 5 primeiras é feito pelo enfermeiro e depois o técnico que assume. Então, assim, ele faz a asepsia do local, né? Da punção, asepsia cuida daquela máquina, cuida daquela cadeira que vai estar oferecendo ali para o paciente. Ele também tem que respeitar o espaço, né, de 5 centímetros da anastomose, que foi o que a gente falou ontem, de 4 a 5. Realizar a punção em escada, né, evitando puncionar sempre no mesmo local.
Ou seja, né, a gente tem que estar posicionando o paciente em forma de escadinha, né? Foi colocado também. Não se posiciona sempre no mesmo local. A gente vai subindo, né, em forma de escadinha as pulsões do paciente, para que não venha pulsionar só naquele mesmo local, porque senão ali começa a infeccionar. Após fazer a asepsia, o técnico, né, ou qualquer outra pessoa não deve tocar no local. Em caso de filtração da FAV, retirar a agulha e realizar as compressas frias. O técnico também ele tem que estar ali vendo, né, se a punção do paciente não está uma punção fácil, está com dificuldade, ele está vendo que tem ali um hematoma, ou ali o paciente, né, teve alguma lesão ou coçou, tem alguma coisa diferente, ele chama o enfermeiro avalia aquela punção, né, avalia aquele local e aí vai estar passando para o médico, aí entra com antibióticos, né, ou com algum faz o exame, né, aqui a gente faz muito a questão da hemocultura, né, para ver como é que está, seja da FAV, seja do catéter. Também realiza os curativos após o HD, que deve ser compressivo, porém não pode ser garrotear. Né? Nenhuma fístula pode ser garroteada, gente. E nem um membro que tenha FAV também não pode ser pulsionado por aí, nem para coleta de exame, e nem para tomar medicação, nada. Aquele membro que tenha FAV, aquele membro é somente para punção de diálise, não vai servir para outra punção, porque nem o paciente deixa. E quando a gente percebe que o paciente estava internado, foi feita uma punção naquele membro, nós comunicamos imediatamente o médico. Aí aqui, ó, não verificar a PA, né, no braço da fístula, foi o que eu falei, nada. Evitar a coleta de sangue, bem como complicações de injeções, aplicações de injeções, ou administração de medicamento no braço da FAV. Então, esse braço, nada vai ser feito. Né? Nesse membro que é feita que tem a fístula, nada se faz nele. E, mas tá bem fininho, não tô conseguindo sentir, eu vou garrotear? Não pode garrotear. Né? O braço com fístula não se garroteia, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Aqui, né, eu vou falar porque nós não temos reuso aqui na nossa clínica, mas tem muitos locais por aí que tem reuso, né? Então, assim, o que é o reuso? É o reaproveitamento do capilar. O capilar, em vez de ser jogado fora, que nós jogamos fora, em alguns outros locais, não. O capilar é reutilizado. De que forma, né? Ele tem uma sala chamada sala de reuso, onde é colocado, né, esses capilares com uma bancada bem grande, umas mangueiras de forte, né, que elas têm assim um jato bem diferenciado. E lá é processado esse reuso, né, essa reutilização. De que forma? É lavado, feita a limpeza, retirado todo o sangue. Como é que é retirado esse sangue, né? Após um jato, fica lá um pouco desprezando conectado na água. E aí, jogado esse jato de água, ele vai saindo. Ele vai entrar pela arterial e vai sair pela venosa, né? E aí vai saindo ali tudo que tiver, os coágulos, o sangue vai saindo e depois o técnico bate esse capilar, né, de uma forma correta. Depois da limpeza ele é passado por um teste, uma desinfecção, onde é colocado Proxitane. E aí depois disso é relavado de novo e armazena com Prime. O que é o Prime? O Prime, ele é para verificar, né, como é que está esse capilar, né? Como é que tá as fibras desse capilar? Ele é verificado através do manguito, né, que tem lá, que você conecta aqui
Pode ser na arterial ou na venosa, né, no cabeçote do capilar, e você vai ver a quantidade que tem dentro. O que sai de líquido, que tem de uma forma como se fosse um funilzinho, né, que lá tem as medições direitinho. E aí, dessa forma, você vai verificar. O prime que der abaixo de 70, esse capilar tem que ser desprezado. Não pode ser reutilizado de jeito nenhum. Ah, mas só foi usado uma vez e já deu com prime baixo. Eu vou ter que desprezar? Sim, vai ter que desprezar o capilar. Né? O capilar só serve para usar se ele tiver 90, 80, 100, né, de prime, ou 75, abaixo de 70 já não serve mais para ser reutilizado. E a maioria das clínicas e das unidades nefro que reutilizam o capilar é reutilizado em torno de 10, 12 até 15 vezes, né? Então, assim, logo quando eu vim trabalhar na clínica do rim, porque eu trabalhava num local onde fazia reutilização de capilares, e aí a gente usava até 15 vezes, às vezes até mais, porque não tinha. E quando eu vim pra cá, que eu via que jogava aqueles capilar novinho, só usou uma vez fora, aquilo doía meu coração. Hoje não, eu vejo que um paciente que ele dialisa com capilar utilizado só uma vez, ele tem uma pele mais, né, bem melhor, os pluridos bem melhora. Então, assim, tudo nele, a gente vê a diferença da pele de um paciente que faz reutilização de capilar para um paciente que dialisa com capilar de única vez. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Então vamos seguir. Oi. E se eu dialisar o paciente com arterial, venosa fechada, o que acontece? Não vai dialisar. A máquina a qualidade mais baixa da hemodiálise. Tu tá falando tu dialisar um paciente com a venosa fechada? É isso? Isso. Quando a pressão tá baixa, a carne deixa ela segura. A qualidade é pior, A máquina não deixa, né? Quando a gente se fecha alguma linha, a máquina ela começa a apitar. Ela não deixa de jeito nenhum dialisar. Eu esqueci também de falar. Oi? Deixa eu falar mais uma coisa em relação a esses capilares que são reutilizados. Esses capilares eles são identificados, tá, gente? Com o nome do paciente. Ele é o único, né, daquele paciente. Por exemplo, eu não posso colocar nele Maria João. Se eu tenho 2, 3 ou Maria João, não. Ou Maria de Nazaré. Não, eu tenho que dizer que é Maria de Nazaré. E se colocar o nome dela todinho, Souza da Silva, eu não posso colocar o S, abreviar o Souza. Por quê? Porque eu posso ter outra com esse mesmo nome, com S, trocar o Silva pelo Souza. Então, ele é identificado, esse capilar, com o nome do paciente, a data que foi utilizado a primeira diálise nesse capilar, o valor do prime, o lote, tudo direitinho. E isso é feito através do enfermeiro, né, na sala de reuso, junto com os técnicos que estão lá. Tá bom? Eu tinha esquecido de falar isso para vocês. Mais alguma pergunta? Vou mudar o assunto. Entenderam tudo sobre o reuso? Essa turma sabe tudo. Essa turma sabe tudo. Vocês estão conseguindo acompanhar pelo slide? Sim. Então agora nós vamos... Sim, tá tranquilo. Nós vamos falar sobre a limpeza terminal na sala de hemodiálise. Aqui na clínica nós fazemos essa limpeza no final do turno, né?
Ou seja, lógico que quando a gente muda de um paciente para o outro, de um turno para o outro, você faz aquela limpeza, fazendo a limpeza bem feita, né? Aqui a gente usa... já vem nos kits dos pacientes, né? Até o material de limpeza já vem tudinho, vocês vão ver o saco para colocar o capilar para descartar fora, né? Aquele flexinho que é para poder fazer a limpeza da máquina, né? Então, assim, é feito de um paciente para o outro, mas quando termina todo o turno, a gente faz aquela limpeza terminal, geral, né? Na sala de hemodiálise, que tem por finalidade, né, a redução da contaminação do ambiente. E agora, mais que tudo, né, que a gente está aí com essa pandemia, que aqui na sala, se vocês vão ver, entrando na sala, não fica na sala sem a viseira, não fica na sala sem estar usando o gorro. Entrou na sala, lava as mãos. Ah, mas eu vou lá na recepção lá fora. Vai entrar, vai lavar as mãos de novo e vai passar o álcool. Então, a gente tem todo esse... Já tinha um cuidado, agora o cuidado é redobrado aqui na clínica. Então, assim, o ambiente também, a gente está sempre limpando, né? As meninas da limpeza também, vocês vão ver bem, elas sempre presentes na sala. Então, é feito essa redução da contaminação do ambiente, com uma preparação segura e adequada para receber o novo paciente. Então, todo paciente que por segundo turno vai entrar outro paciente, ele quer receber o quê? Aquela cadeira limpinha, né? Sem estar suja de sangue, o ambiente limpo, adequado, porque ele passa a maioria do tempo aqui, são 4 horas. Não é fácil, então você deixar de qualquer jeito. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Então, quando a gente vê, ou o paciente chegar, se tivesse, viu que... Railene? Oi. Só um instantinho. A Ercília fez uma pergunta interessante. Acho que creio que do slide anterior, porque eles estão fazendo as perguntas pelas mensagens, né? Uhum. Ela está perguntando, tem diferença na diálise do diabético e do hipertenso? Da qualidade ou... Porque não tem diferença, né? A diferença vai ser a questão do paciente mesmo. Por exemplo, o paciente hipertenso, nós temos aquele cuidado para quando está com a pressão muito elevada, ou o paciente ele está retendo líquido, está com excesso de líquido, né? Ou ele é um paciente que não tem assim, não toma medicação e nem na hora certa, isso, aquilo, outro. Já o diabético também não tem, assim, a gente não tem assim a diferença de um do outro em questão de diálise. Não, é só os cuidados mesmo. Os cuidados são iguais, né? Porque o paciente diabético, a gente tem assim a questão que é oferecida a questão de lanche. É separado, né? Por exemplo, quem é diabético não toma o suco com isso, apesar que todos os lanches aqui são oferecidos com adoçantes. Não tem essa de o paciente estar... como é que eu posso dizer para vocês? O lanche dos nossos pacientes, ele entra na clínica somente pelas meninas da Copa. Eles só lancham o que é oferecido pela clínica, né? Nada que eles tragam de fora, eles vão estar se alimentando aqui dentro. Nem questão da diálise, não existe assim uma diferença, né? Em questão de... Não existe não. O que pode existir é a questão do paciente ter mais líquido que o outro. E a questão também de, por exemplo, o paciente que faz a hipotensão, a gente pode alterar o sódio na máquina, mas em questão de diferença de paciente de diálise hipertensiva ou paciente que é diabético, não tem. São só cuidados mesmo. Não sei se deu para responder a pergunta. Mais alguma pergunta? Posso continuar aqui na limpeza terminal? Oi? Pode seguir. Posso. Então, nessa limpeza terminal, inclui todas as superfícies e as mobílias, né? Portanto, é realizada em todas as superfícies horizontais e verticais. A limpeza terminal ela é de responsabilidade da execução, né?
responsabilidade do serviço de higiene, do piso, parede, teto, que isso aí faz as meninas, né? Que nós temos aqui uma equipe boa também. Questão da luminária, grade, ar-condicionado, essas coisas. Todos os mobiliários, cadeira, criado mudo. Aqui seria as camas que nós temos aqui são as nossas cadeiras. E dentre outros, né? Então, assim, todo esse material, toda a mobília tem que ser feita uma diálise terminal, né? Independente do paciente, de ter uma doença contagiosa ou não, de saber que o paciente tem isso ou aquilo, porque o que a gente vê muito é que as pessoas têm um cuidado quando sabe que o paciente é um portador de HIV. Aí você tem todo o cuidado, faz toda aquela limpeza quando o paciente sai, não toca no paciente sem luva, e esse cuidado tem que ser para todos, né? Você tem que tratar todos de modo igual, porque ninguém sabe, né? Principalmente hoje, no que nós estamos vivendo. Então, essa limpeza terminal na hemodiálise, ela é realizada diariamente, tá, gente? A cada final de turno. Raquel. A Raquel está presente? Ela está online, só não está respondendo. E o que é de responsabilidade da enfermagem, né? O material da limpeza. O equipamento utilizado pelos pacientes, quando são fixos ou setores, máquina de hemodiálise, os monitores, ventiladores, bombas de infusão e outros. Tudo é de responsabilidade da enfermagem. Comunicar a central de equipamento se o paciente estava em precauções de contato, é multiresistente. Então, aqui nós temos isso. Se nós temos um paciente aqui que tem uma bactéria multiresistente, a gente separa esse paciente dos outros, a gente comunica ao técnico, né? Então, assim, nós temos esse cuidado, tanto com o profissional como com outro paciente, para não estar se contaminando. Já de responsabilidade da engenharia, que é a limpeza dos equipamentos desocupados, que foram retirados das unidades ou enviados para manutenção. Alguma pergunta? Gente, nós estamos finalizando o nosso curso já, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida? O que alguém poderia me responder, o que vocês entenderam, assim, a diferença de diálise, né? De diálise peritoneal para hemodiálise, para diálise hemodiálise, que é a máquina, né? Alguém poderia me explicar, assim, a diferença de uma da outra? Para mim saber se vocês entenderam a aula. Ninguém. Oi. Todo mundo com vergonha. Nossa. Nayane? Comece a citar por nome, professora. É isso que eu vou fazer. Raquel? Tem alguém ali que tá de plantão. Alguém aí para salvar a turma? Então é isso o nosso assunto, né? A gente encerra aqui pela limpeza terminal da sala de hemodiálise, né? Que nós damos, porque eu expliquei para vocês, cada um, como é feito o procedimento. Espero que vocês tenham gostado do curso, que as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai estar aqui, né? Se quiser tirar também a dúvida aí no grupo, perguntar também, a gente vai estar tirando, pode ficar à vontade. Tanto eu como a enfermeira Aldine. E vocês
Tenham um excelente estágio. Nós vamos estar aqui juntos com vocês, tá? Para tirar todas as dúvidas, colocar em prática o que foi visto, né, na aula teórica. E aqueles que se destacarem, que realmente, né, a gente vê que a gente vai vendo no desempenho de cada um, quem realmente tem assim o perfil para diálise, para hemodiálise, porque não tem uns que vêm que realmente, né, ninguém sabe, ainda nem sabe o que quer. Mas eu espero que vocês aproveitem bastante o curso, tá, gente? Os funcionários que serão chamados, tanto técnico como enfermeiro, são os que têm o curso de hemodiálise, diálise, né, peritoneal. Então, esse curso ele é muito importante, dá para vocês terem uma boa noção. Vocês são privilegiados que vão ter um estágio, né, de 5 dias para aprender, colocar a mão na massa mesmo, né? Então, assim, aproveitem, né, façam valer o dinheiro de vocês, tá bom? Eu desejo a todos vocês aí uma boa noite. Foi muito bom. E se alguém tem alguma pergunta para fazer, estou aqui. Se não, a aula se encerra por aqui.